Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras e você está em nosso podcast aqui do nosso canal. E hoje eu tenho um convidado que é uma honra recebê-lo aqui, Elder, convidado, e também a Lucineide, que é a esposa do Elder. Então, eu não vou demorar muito aqui com o meu bate-papo, falando sobre o meu canal, nada disso, tá? O podcast é sobre eles, então vamos falar sobre eles. Então, Elder, conta um pouco sobre a sua vida, como que foi a sua infância, como que teve essa transição, e quando você teve esse sentimento que você viu que era gay e você depois queria ser travesti, como que foi? Conta pra nós. Graças a Deus, irmão Caio, né? Amém. Uma satisfação estar aqui no seu programa, no seu canal, nesse podcast, né? Juntamente com a minha esposa. É resposta de orações, né? É resposta de súplicas, estar aqui. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por este canal, quero Amém. louvar a Deus por todos os irmãos inscritos, né? Colaboradores, aqueles que estão conosco todos os dias, né? Acompanhando, curtindo, de uma forma direta e indireta. E digo que a minha vida ela é um milagre nas mãos do Senhor. Porque hoje, tendo a vida que eu tenho, olhando para trás, eu me considero um vencedor, né? Amém. Eu nasci dentro de uma família umbandista, né? Meu pai, ele morreu com quase 25 anos de candomblé. Meu pai, ele foi um dos maiores bruxos, macumbeiros ali de dentro do meu estado. Sou de Rondônia, né? Não Rondônia. posso deixar de falar da onde é que eu sou. Sou de Rondônia, capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Sou porto-velhense, né? E ali eu nasci naquela família que não tinha nenhuma linhagem evangélica, né? Não tinha quem falasse de amor de Deus ou quem falasse de A Deus. sua mãe também era do Minha mãe candomblé? também A família inteira? participava, sim, família inteira. E quando eu nasci, a minha mãe me disse, entre outras pessoas também, que o meu pai ele me apadrinhou a duas entidades da Umbanda, né? O Caboclo Boiadeiro e a Cabocla Jurema. Eram as duas entidades que eram intituladas meus padrinhos. Então, com 5 anos de idade, meu pai faleceu, né? Com 5 anos de idade, minha mãe me pegou e fomos passar necessidades na rua. Fomos morar na rua, moramos na casa da nossa avó. Minha mãe tinha que trabalhar para trazer o sustento do nosso lar, né? E a minha mãe conseguiu encontrar um quartinho que ela alugou. E eu lembro como se fosse hoje, irmão Caio. O nosso guarda-roupa era uma caixa de papelão, né? Não tinha televisão, não tinha fogão, não tinha nada. Minha mãe trazia da casa da patroa dela, que ela era doméstica, Uhum. uma refeição, que era uma refeição que eu fazia durante o dia. E sendo assim, eu ficava solto na rua, né? E criança solta na rua, você já viu como é que é, né? Então, infelizmente, eu não tinha essa paternidade comigo. O tempo se passou, minha mãe conheceu um rapaz, e hoje esse rapaz, ele não está mais entre nós, né? Esse rapaz, ele foi o pai dos meus 2 irmãos, que eu tenho hoje. E eu pensei que quando eu conheci esse rapaz, que a minha mãe conheceu esse rapaz, eu falei comigo mesmo, agora está chegada ao fim, né, do nosso sofrimento. Minha mãe encontrou um rapaz, e esse rapaz vai ser o provedor da nossa família, vai Uhum. ser o meu amigo, vai ser o amigo da minha mãe, vai cuidar de nós, né? Esse era o meu pensamento, de uma criança ainda com quase 7 anos de idade. Mas não, irmão, esse irmão, ele começou a agredir fisicamente minha mãe, e eu comecei a presenciar fatos horríveis, né, que foi machucando meu coração. Então, meu coração foi dilacerando. Há uma forma que eu olhava para ele e eu falava, quando eu crescer eu vou te matar. Tu bate na minha mãe hoje porque eu não consigo defendê-la. E às vezes quando eu vou para fazer isso, você também me bate, né? Então você tinha esse sentimento por causa das agressões que aconteciam. Isso. E aí eu falava para ele, quanto mais eu falava isso, mais ele ficava com ódio de mim. Então, eu persisti esta vida, fiquei com a minha mãe, fiquei com o meu padrasto, vários anos, presenciando essas agressões. Chamei minha mãe muitas das vezes para ir embora, para arranjar uma outra vida, só que ela gostava muito desse rapaz, né? E a minha mãe chegou a engravidar pela 2ª vez e depois pela 3ª vez. Totalizando, somos 3 irmãos por parte de mãe, né? E você é o mais velho ou Eu mais sou o novo? mais velho. Eu tenho 28 anos, tenho outro irmão de 20 e um outro de 17, né? Então, quando eu completei 14 anos de idade, com 10 anos, né? Com 10 anos de idade,
eu já presenciei e eu já pratiquei a prática homossexual, né? Eu não fui molestado, não fui abusado, muito menos estuprado, né? Uhum. Foi algo literalmente que eu quis fazer, até porque eu andava muito solto na rua, né? E eu fui conhecendo essas pessoas. Então, quando eu completei 14 anos, eu já tinha feito a prática sexual, eu já andava no meio dos homossexuais, né? E eu já pensava dentro de mim, entendeu? Que eu tinha nascido dentro de um corpo errado. Eu era um adolescente qualquer, como qualquer um outro. Estudava, né? Vivia uma vida normal. As pessoas olhavam para mim e não falavam que eu era um homossexual, até porque existem classes e classes de pessoas Porque homossexuais. depende do comportamento da Isso, tem pessoa. umas pessoas homossexuais que são aquelas pessoas bem atrevidas. Elas chegam chegando. Cheguei, sou gay, pronto, acabou. Entendeu? Tem outras não, que já são discretas. Se a pessoa não falar, você não vai descobrir. Não é isso? Com 14 anos de idade, eu presenciei a última agressão do meu padrasto com a minha mãe. Ele batia nela de uma forma horrível, né? Eu creio que nem, eu acho que eu nunca vi uma pessoa batendo assim num animal que nem eu via ele batendo na minha mãe. E isso ficou sequelas dentro do meu coração, né? Ficou feridas, né? E eu tomei uma decisão. Ou eu matava aquele homem naquela hora e eu acabava com aquilo tudo, ou eu saía dali. E eu fui em direção à cozinha, peguei uma arma branca e fui em direção a ele. Eu planejei, sabe o que é? Eu acho que você não vai saber isso, mas quando você planeja, arquiteta várias mortes de uma pessoa na sua cabeça, Não cheguei a esse nível ainda. foi o que eu pensei naquele momento. Só que quando eu fui executar, eu vi meus dois irmãos chorando, abraçados. E eu falei bem assim, algo que eu guardo comigo até hoje, Caio. Pode passar o tempo que for, mas sempre os meus irmãos vão olhar para mim e vão falar: tu é o assassino do meu pai. Meu pai não está hoje aqui por conta tua, por tua causa, por tua culpa. Você é réu. Por mais que eu tentasse tirar um fardo de cima de mim, mas iria outro muito maior na vida dos meus irmãos, né? Então, olhando tudo aquilo, deixei a arma branca cair no chão, pulei o muro da minha casa e fui embora. Abandonei aquela família. Sem destino, sumiu. Literalmente sem direção, sem um norte na minha vida. A parente mais próximo que eu tinha daquele lugar era minha avó. Fui para casa da minha avó, falei: vó, me dá uma semana. Me deixa ficar aqui uma semana na sua casa, porque eu não aguento mais o padrasto que eu tenho, não aguento mais a vida que eu levo, eu não aguento mais aquela família, né? E a minha avó deixou ficar na casa dela uma semana. E depois de uma semana eu fui morar na casa de um transexual, né? Casei praticamente com esse transexual, ele era um transexual muito bonito, já travesti, ali na minha cidade, e eu fui morar com ele. Até um exato momento que me encontrasse uma outra porta, que eu encontrasse uma outra porta de saída, né? E eu fiquei com ele até um exato momento, acho que menos de um ano. E depois disso eu fui morar com outro travesti. Só que esse travesti já era de rua. Mas assim, você não tinha esse sentimento ainda de gostar de homens? Ou já tinha? Eu já tinha já prática. Ou você... Isso. já tinha prática já? Eu já praticava. Já. Ah, tá. Eu já praticava com homens, travestis, né? Já praticava, sim, a imoralidade sexual, né? A homossexualidade eu já praticava. Desde os meus 10 anos de idade. Então, quando eu saí da casa desse trans, que eu era casado com ele, eu fui morar na casa de um outro transexual. Porém, esse transexual, ele era meu amigo. E eu fui rapaz para casa dele. Com quase 15 anos, eu fui rapaz para casa dele. E eu falei que eu estava precisando de um lugar, eu estava precisando de uma ajuda, né? E aí ele me recebeu, esse rapaz, esse travesti, ele era casado. E ele me recebeu. E eu não tinha renda nenhuma, Caio. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, né? E eu falei: e agora? Eu vou viver do quê? Aí o transexual falou: vai pra rua, toma remédio, toma anticoncepcional, vira mulher. Você tomou hormônio feminino bastante? Sim, foi aí que eu comecei a tomar os hormônios femininos. Mas foi a partir da indicação desse transexual. Foi. Ele que aplicou em mim, ele que aplicou o primeiro. Aí foi tudo caseiro? Não, foi. Na farmácia. A gente ia normalmente é assim mesmo que os travestis fazem? É tudo caseiro? Geralmente a gente ia na farmácia e alguns farmacêuticos se impossibilitavam, não queriam aplicar, né? Falaram: não vou aplicar não. A gente comprava e aplicava em casa. Né? Então, toda semana eu tomava 3, 4 vezes remédios femininos e o pelo foi desaparecendo, o músculo foi desaparecendo.
E o cabelo foi crescendo e eu fui tendo uma afeição feminina. Só que até então, eu era um rapaz, né? De noite eu me montava, eu me vestia de mulher e ia para a avenida, ia para a rua lá na minha cidade. Lá chama Rio Madeira, é uma avenida com transexuais, né? Dezenas de homens. E é prostituição ali. A prostituição, né? Então ali naquele momento eu comecei a transvertir. Por quê? Transvestir e prostituir. Por quê? Porque eu não tinha mais a minha mãe para lavar minhas roupas, para comprar meus materiais escolares, para comprar minha comida, para prover a minha vida, né? Eu não tinha mais a minha mãe, não tinha mais meu padrasto, eu estava só eu e Deus e o mundo. O Deus ao qual eu não acreditava e não sabia, não tinha conhecimento. A palavra diz que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E grandes exemplos que a gente tem na Bíblia foi por intermédio de ouvir a palavra. A mulher do fluxo de sangue saiu da sua casa, daquele acômodo, daquela mesmice, daquela vida, porque ela ouviu falar de Jesus, né? E ela saiu dizendo que se ela tão somente tocasse nas orlas do Senhor, ela seria curada. O cego, Bartimeu também, ele se levantou, lançou de sobre si a sua capa, porque ele ouviu alguém falar que quem estava passando ali era Jesus. Então, grandes exemplos na Bíblia a gente vai ouvir e a gente vai ver que ouviram falar de Jesus, né? Então, como eu ia acreditar, crer, se não tinha ninguém para me pregar? Sim. Se não tinha ninguém para falar de Jesus para mim. Então, eu comecei a descer na rua de prostituição e ganhar muito dinheiro, né? E eu falei bem assim, cara, para que estudar? Quando chegou a tirar em um dia assim, tipo assim, um dia você falou assim, nossa, hoje eu ganhei dinheiro. Quanto mais ou menos? Já foi em São Paulo, quando eu saí da minha cidade, que eu fiquei com 30 mil reais só numa noite. Só numa noite? Numa noite que eu cheguei de madrugada no hotel e eu falei bem assim, cara, eu tô rico. Que vida que é essa? Ligava para minha mãe e eu falava, mãe, sou o cara mais feliz do mundo. Tenho dinheiro, tenho amigos, tenho pessoas, moro nos melhores prédios aqui de São Paulo. Para que eu vou voltar para Rondônia? Para que eu vou voltar para esse lugar que eu brincava com a minha mãe dizendo que não existia nem no mapa? Às vezes a pessoa perguntava para mim, onde você mora? Eu falo Rondônia. Roraima? Não, Rondônia. Mas aonde que é Rondônia? É uma coisa assim que não é muito conhecida. Eu falava para minha mãe, eu tinha essa intimidade de conversar com ela. E aí a minha mãe falava, brincando, meu filho, você é acostumado a comer chibé, né? Que é como se chama lá, café com farinha. E você tá aí dando uma de rico. Não, meu filho, você não nasceu desse jeito. Eu creio que você vai voltar para cá. Mas a minha intenção e o meu objetivo era trazer a minha mãe. Trazer a minha mãe, entendeu? Não eu ir para lá. Só que esses eram meus planos, não eram os planos de Deus, né? E até aquele momento eu não tinha, Caio, nenhum conhecimento de Deus, nem da palavra, né? E eu comecei a frequentar centros de Umbanda, de novo, né? Comecei a frequentar. Porque foi o seu primeiro contato com o tipo de religião, né? Então você voltou às raízes, Isso, o meu primeiro contato foi quando eu era criança, né? Quando eu passei aqueles anos todo com a minha mãe, meu padrasto, a gente nunca mais foi, né? Minha mãe nunca mais tinha ido. Então, quando eu tomei a minha vida nas minhas mãos, que eu comecei a dirigir a minha vida, eu voltei às minhas raízes. E eu fui para Umbanda. Comecei a oferecer, sacrificar com todas as minhas forças e energias as entidades da Umbanda. Nada contra meus irmãos pai de santos, macumbeiros, espíritas, né? Cada um tem a sua religião e nós devemos respeitar, né? Porém, eu estou falando aqui algo que eu convivi. Algo que eu convivi. Eu acreditava cegamente, eu não digo fielmente, porque fielmente hoje eu acredito em Deus. Mas eu cheguei a acreditar, Caio, cegamente nas entidades, Tranca-Rua, a Iemanjá, aos orixás, né? Aos Exus, às pombogiras, que de fato eles eram os meus guias, os meus protetores. Mas chegou um dia na minha vida que eu me deparei que nem o filho pródigo. No livro de Lucas, capítulo 15, no verso de número 17. A palavra vai dizer a mim, a você, a todos nós, que o filho pródigo caiu em si. Né? Ninguém foi lá com ele, ninguém se compadeceu dele. A palavra diz que ninguém dava nada para ele. Ele chegou um momento da vida dele que todos fechavam a porta para aquele homem. E ele chegou a um momento desprezível na sua vida que ele teve que conhecer que o pai era o pai dele. Né? A palavra vai dizer que o filho pródigo caiu em si e viu e lembrou que até os funcionários de seu pai tinham abundância de pão, enquanto ele ali perecia fome. E aconteceu isso comigo. Só que quando eu mais precisei, Caio, nenhuma das entidades
da Umbanda me ajudaram. E olha que eu gastava milhares. Eu não digo milhões, mas eu digo milhares porque eu gastei milhares em trabalhos, em oferendas e em mão de obra, né? A pai de santo, para me ter o que eu tive no mundo. Uma vida boa, uma vida agradável, uma vida luxuosa. E, de fato, as entidades me deram tudo quanto eu pedia. Você fez algum pacto ou foi apenas um... Era só trabalhos mesmo, trabalhos. Tá. Só que quando eu precisei, de fato, da ajuda deles, eles não me ajudaram. Sumiram e se calaram, né? Então, durante todo esse tempo, Caio, eu fiquei na minha cidade por volta de 1 ano, dos meus 14 aos 15. Fiquei na minha cidade. E eu cheguei para minha mãe e falei bem assim, mãe, o negócio é fora daqui. Eu tô vendo muitos travestis indo embora, colocar peito, colocar silicone e ganhar dinheiro e comprar apartamento e ir para a Europa. Aí meu negócio nem aqui não. Aqui eu tô ganhando dinheiro, mas eu creio que eu vou prosperar mais fora aqui da minha cidade. Minha mãe não me segurou. Minha mãe não falou, meu filho, fique, você não vai, até porque eu não estava morando com ela. Mas uma coisa que toda mãe faz ou faria por um filho, ela fez para mim naquele momento. E eu lembro como se fosse hoje. Ela pegou no meu braço e ela falou, meu filho, eu não vou te empatar a ir para Brasília. Mas se você quiser ir, você pode ir. É a minha autorização que você quer? Eu lhe dou. Mas você vai passar por isso, por aquilo e por aquilo outro. O mundo não é fácil. O mundo não vai te aceitar. Nada é melhor do que a casa da sua mãe. Na casa dos outros, você não vai poder acordar tarde. Na casa dos outros, você vai ter que lavar, passar, cozinhar. Você vai ter que ser útil na casa das pessoas. Minha mãe me falou isso tudo. Assim conforme também eu creio, a Bíblia não nos descreve, mas eu creio que o pai tenha também dito alguns conselhos para o filho pródigo. Mas, irmão Caio, quando uma pessoa está convicta e decidida de fazer algo, não é eu, não vai ser você, ou qualquer uma outra pessoa que vai persuadir a mente desta pessoa. Somente Deus. Eu já estava com a minha mente formada. Eu queria ir embora e pronto, acabou. E tem pessoas que aprendem, infelizmente, quebrando a cara. Eu fui embora para Brasília. Cheguei lá, fui morar na casa de Cafetina. Uma cafetinagem que tem uma república. É uma república onde tem travestis, gays, ou é só travestis? É só travestis, só transexuais. Geralmente, chega pessoas que chegam verdes, como eu cheguei lá. Eu cheguei sem silicone, eu cheguei sem peito, eu cheguei somente com uma peruca. Eu cheguei como alguns dizem, como é que eles dizem no mundo mesmo, na sigla deles, né? No contato deles, no idioma deles. Eu cheguei ali uma bicha boy. A bicha boy. Eu cheguei ali uma bicha boy que é um homem que é gay, mas que não é travesti, que está em transição. Está em procedimento de transição, entendeu? E eu fui muito humilhado. Por quê? Porque lá tinham travestis bonitos, né? Travestis europeus, que eram chamados de europeias, que já tinham suas plásticas, narizes feitos, silicone, prótese. E aí elas olhavam para mim e me desprezavam, né? Por eu ainda não ser ainda de fato um travesti, mas ser um gay. Então eu morei ali durante um tempo determinado, fui para outra casa de cafetinagem, em Brasília mesmo. De Brasília fui para Goiânia, de Goiânia vim para São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros estados do Brasil eu fui conhecendo. Prostituindo e roubando os clientes na rua de prostituição. É engraçado que também eu cheguei aqui a fazer um podcast com o Flávio, né? E ele também, parece que ele depois começou a roubar também, né? Parece que isso é típico, né? É porque assim, ó, existem classes de travestis transexuais. Eu até fiz um vídeo concernente a isso no meu canal. Existem travestis, Caio, que não vai nunca fazer programa. Eles nascem numa vida boa, a família deles aceitam eles, a família deles investem neles, estudam, têm sua formação acadêmica. Eu conheço travestis hoje, doutores, né? Doutoras, aliás, né? Psicólogas, psiquiátricas. Eu conheço travestis que são formadas, nunca fizeram um programa. Não foi meu caso, né? Eu fui para a rua, eu fui sobreviver, eu fui ganhar o meu pão de cada dia do meu jeito, né? E quando eu descobri que eu não teria que me deitar com um homem para me ganhar 100, 150, 200 reais, mas sim eu poderia levar tudo que ele tinha, para que eu ia me submeter àquela humilhação?
né? Então, quando eu conheci Brasília, eu conheci a marginalidade que tem dentro dos travestis. E a violência em Brasília já de é alta, ruas, né? Já é muito alta, né, a grande, violência, né? muito grande. E é uma cidade grande. Na minha cidade não tinha como eu fazer isso. Porque na minha cidade é só um ponto de prostituição. Se eu roubava ali, no outro dia eu ia estar ali do mesmo jeito, entendeu? Então era eu pedir para morrer. Porque hoje muitos travestis morrem por conta disso. Travestis de rua que roubam os seus clientes, né? Há um ditado certo, quem bate esquece. Quem apanha Nunca nunca esquece. Ele vai lembrar da tua cara, aonde você for, entendeu? Então, assim, na minha cidade não tinha como eu ser o marginal, eu ser travesti roubando ali naquele lugar. Mas fora sim, São Paulo muito grande, né? Eu lembro que em São Paulo eu acordava às 6 horas, ia para Indianópolis, depois para Barra Funda, para o Jockey, na Boca do Lixo, na capital mesmo. Então era o dia todo marginalizando com outros 3 travestis, formando nós a gangue das bonecas. Gangue das bonecas. É uma coisa assim que hoje a gente conta assim, Era, né? era em quantas, mais ou Era menos? 4. Era 4? eu mais 3. E tínhamos Isso aí é roubando. Isso. Acordávamos 6 horas, saíamos para a pista. E aí, cada uma se destacava, descia do carro. O cliente que parava para qualquer uma, esse era a vítima. A gente aterrorizava, entrava dentro do carro, tirava tudo. E muitas vezes o setor que a gente ficava era um setor nobre, entendeu? Setor de famílias. Então, assim, qual é o cara que quer ser, né? Pego com um travesti, ainda mais aquele que tem família, aquele que tem casado, aquele tudo casado, mais, né? Então, irmão, durante todo esse tempo, eu fiquei nesta vida, né? Na Umbanda, no travestismo, nas drogas. Não fui uma pessoa drogada, de estar na rua, de usar pedra, crack. Não. Eu conto as vezes que eu usei crack, acho que foi umas 4 vezes, que foi dentro do quarto, com o cliente. Você era uma pessoa equilibrada. Sim. Né? Eu gostava de maconha. Maconha, eu dizia para minha mãe que nunca eu ia abandonar, porque era uma erva para mim, era um calmante, e de fato era mesmo. Eu era uma pessoa de poucas amizades, eu era uma pessoa de poucas pessoas, né? Eu era uma pessoa bastante antissocial. É isso que nós está fazendo aqui. Antes eu não tinha esta comunhão de conversar, dialogar. Não, era uma pessoa totalmente ignorante. Se eu tivesse num local ou num lugar e, por exemplo, uma loja, o atendente não me atendesse da forma que eu queria ou que eu achava que eu teria que ser atendido, eu humilhava a pessoa. Eu tirava o dinheiro de dentro da minha bolsa e eu falava, eu pago o teu salário. Cadê o gerente desse lugar? Por que você não me atende do jeito que eu quero? Então eu menosprezava muitas pessoas, né? Eu era uma pessoa ignorante. Então, conforme eu fui vivendo essa vida, o Elder Carlos Soares de Oliveira hoje, que você vê aqui, foi desaparecendo. E eu fui gostando daquela vida de adrenalina. E tava ganhando muito dinheiro também, Sim, né? O dinheiro traz isso, né? Eu fui gostando daquela vida de aventura, tanto que eu vou dizer algo aqui que eu escrevi no meu livro, né? Você tem um livro? Eu tenho um livro, eu tô no 8º capítulo. Fala o nome do livro, pessoal. Eu ainda tô editando. Então, você tá fazendo ainda, vai publicar. A editora falou que o nome do livro a gente escolhe no final. No final, quando acabar, a gente escolhe o nome do livro. E o que vai ter nesse livro? Seu testemunho? A minha história de vida. História completa? A minha biografia, né? É até como uma forma de incentivo para os jovens de hoje, as crianças, né? Que estão aí pensando que são donos de suas vidas, estão ingressando aí nesta aventura da homossexualidade, né? Não querem mais receber os conselhos dos pais, dos tutores ou os responsáveis, né? Acham que eles já são os donos da sua própria vida. Então, nesse meu livro, eu coloquei que, quando eu saí da minha casa, eu saí com uma identidade, não mais Elder Carlos Soares de Oliveira, mas como Társila. Társila era o meu nome de guerra, né? Para os amigos. Que é aquela questão de vulgo, né? Isso, o nome, né? vulgo. Társila para os amigos, né? Beline era estrela, Beline para os clientes na rua. Nossa, tinha vários nomes, então. Tinha um caderninho cheio de nomes para cada grupo. E para os inimigos, que infelizmente todos têm, era a Alerquina. Alerquina é a mulher do Coringa. Sim, né? Conheço. Então, eu era uma pessoa totalmente perigosa na rua de prostituição, né? Assim como muitos outros são. É que nem
eu digo, travesti ele não é bagunça, não é mesmo. Travesti ele é um ser perigoso. Ele é um ser totalmente desacreditado. Porque eu fui assim. E eu não estou falando de algo que eu ouvi. Você viveu, dizer. né? Você não, viveu, eu né? vivi, né? Então houve um momento da minha vida, Caio, que eu pensei que eu ia explodir neste mundo. Eu ia para a Europa, eu ia me dar bem, e de fato eu ia. Só que esse não era os planos de Deus. A palavra diz que nós fazemos os planos, não é isso? Só que quem concretiza Meu Deus. é Deus. Houve um momento no ano de 2013, no dia 12 do mês de outubro, que eu precisei de uma das entidades que eu servia e nenhuma delas puderam me ajudar. Você entende? Uhum. Então, assim como você serviu um Deus, nós, evangélicos cristãos, quando precisamos, nós corremos ao Senhor. E como você teve esse primeiro contato com Deus? Quando você teve a conversão mesmo? Você teve aquele impacto que mudou a sua vida? No dia 12 do ano de 2013, 2013, dia 12 de outubro, ficou marcado em minha memória como o dia mais difícil da minha vida. Foi o período em que eu mergulhei em um profundo abismo de depressão. Ninguém comigo naquele estado depressivo. Os amigos me abandonaram, a família não estava perto de mim. Devido eu ter tomado aquela vida de marginalidade comigo, roubando os clientes, houve um tempo que deu errado. Eu saí com um rapaz, com um senhor, né? Juntamente com 2 outros travestis, 3, um era o motorista e os 2 estavam comigo dentro do carro, e nós sequestramos esse rapaz. E era para tudo dar certo, só que tudo deu errado, né? E naquele momento eu comecei a entoar pontos de magia negra. A Exu Tranca-Rua, a Pombogira Cigana, as entidades que eu servia, né? E o policial ali naquela hora, que pegou nós, porque tudo deu errado, fomos levar o rapaz no banco, pegamos um dinheiro e na volta íamos levar ele no apartamento dele para saquear o que ele tinha de valor, né? E ele conseguiu se soltar. De repente, ele conseguiu se soltar, saiu correndo na rua, do outro lado havia uma viatura e todos nós fomos pegos em flagrante. Fomos levados ao primeiro DP, né? E ali nós ficamos por 3 dias e o meu dinheiro não me tirou dali. O meu conhecimento não me tirou dali. E eu falei bem assim, eu vou processar vocês porque vocês estão me batendo. Os policiais me agrediram, né? Não, você é homem. Você é homem, você não tem um órgão genital no meio das tuas pernas? Você é um homem. Eu falei, não, você é homofóbico. Você é preconceituoso. Você é um lixo. Eu olhei para os policiais que estavam no seu trabalho, trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia. Eu chamei eles de vagabundos. Entendeu? E deu algum problema por causa disso? Ou... Deu muito, porque eles me bateram muito. Quanto mais eu falava, mais eles me batiam. E me levaram para o primeiro DP. Estou respondendo a sua pergunta. Qual foi o meu primeiro contato com Deus? E quando eu cheguei ali dentro, né? Quando eu cheguei ali dentro daquele lugar, eu comecei a entoar novamente as entidades. Aí eu cheguei dentro do primeiro DP da cela, eu mais os 2 travestis. O que era de menor foi embora, Caio, né? Foi embora e ficou só o que era de maior comigo. E o que estava no volante também foi embora. Então ficamos só nós 2, eu e o outro transexual, ao qual também está morto hoje. Morreu do quê? Morreu assassinado na rua de prostituição. Bateram nele até a morte. Que é o destino de todas as pessoas que vivem desta maneira, infelizmente, né? Infelizmente. E ali naquele momento eu pensei que o meu dinheiro ia me tirar ali de dentro daquele lugar. Porque eu tava com dinheiro bom na conta. Tava com 2 apartamentos mobiliados. Não eram meus, mas eram alugados, né? Capital de São Paulo, ali próximo à Praça da República, e Goiânia, ali no setor Jaó, né? Morei também no Crimeia Leste, entre outros lugares de Goiânia. E, cara, tinha tudo para me sair daquele lugar. Réu confesso, aliás, réu primário, réu confesso, menos de 21 anos. Mas quando Deus prepara uma situação, eu de fato vivi o que Ezequiel viveu, né? A mão do Senhor levou meu espírito a um vale de ossos secos. E ali me fez andar sobre aquele vale. E hoje eu vejo o vale que eu andei ali dentro daquele presídio. Eu fiquei os 3 dias no primeiro DP e fui para dentro da casa de prisão provisória, que é a
CPP. Onde que fica? Goiânia. Goiânia. Isso, Casa de Prisão Provisória. E lá eu fiquei no isolamento, né? É aonde eu começo o meu livro. A minha experiência que eu tive com Deus. E ali dentro, tudo é luxo dentro da cadeia. E quando eu cheguei dentro daquele lugar, tinha 400 presos numa ala e 2 compartimentos com 30 a 40 presos que não tinham convívio com os detentos da ala grande. Mas não tem uma separação, por exemplo, você tá lá como travesti, não tem Não tem. Vai junto com os homens que estão lá naquele tempo, né, não tinha. Naquele tempo, os travestis eram homens e eram jogados ali dentro com os demais detentos, a não ser que ele tivesse feito uma mudança de sexo. Então, eu creio que ele iria lá para a ala das mulheres, né, feminina. E quando eu cheguei ali dentro daquele lugar, meus olhos brilharam, né? Um tanto de homens daqueles. Falei, cara, eu tô no paraíso. Eu não acho. Cheio de homem, paraíso, né? Não, naquela vida, minha esposa me entende, eu já conversei com ela concernente a isso, entendeu? Eu não omiti nenhuma vírgula do que eu vivi na minha vida passada, quando eu casei com a minha esposa. Minha esposa casou comigo sabendo de tudo quanto eu aprontei na vida secular, entendeu? Então eu me senti num paraíso ali, né? Só que, porém, eu não tive convívio no meio deles, né? Veio lá o comando e falou bem assim, olha, infelizmente você não vai ter convívio aqui no nosso meio, porque teve outros travestis que tiveram aqui e bagunçaram o convívio. Os homens se apaixonaram e as mulheres ficaram com ciúmes, e enfim, vocês vão ficar aí no isolamento, que é da gente também, só que a gente vai fortalecer vocês aí. Beleza, eu fiquei lá nesse compartimento de 3 celas, um banheiro, que se chama boi, e uma cama de pedra de solteiro que servia para o mais velho da cela. E no apertado dormia 30 a 40 pessoas, né? No chão, literalmente. E eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, clamando às entidades. E elas silenciadas. Fiquei 2 anos. Fiquei sendo o mais velho ali daquele lugar, daquele recinto. Os comandos maiores da ala foram vendo o meu cotidiano, foram vendo a minha caminhada, que eu estava pelo certo, viram que eu não tinha visita, viram que eu não tinha, como eles dizem, corre no mundo ali, né? E eles me proporcionaram a comercialização das drogas, para mim estar comercializando. Ou seja, eu tive um conceito ali dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Isso. E aí eu comecei a comercializar, minha vida foi ficando boa. O meu dinheiro que eu tinha guardado na rua com a prostituição eu já tinha gastado, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, cara, eu comprei um celular para mim, né? As coisas foram começando a melhorar, droga ali dentro da cadeia estava dando dinheiro, e eu comecei a traficar ali dentro, né? E aí eu comprei um celular para mim, a polícia especial entrou como um de seus trabalhos normais, fizeram a revisão, a vistoria, e encontraram o celular, né? E eu fui levado para o castigo, já com 2 anos e 8 meses. Aliás, com 1 ano e 8 meses. É isso, 1 ano e 8 meses eu fui levado para o castigo. E aí eu passei 2 meses numa cela, isolado. E aí, durante esses 2 meses, foi que eu tive um encontro com Deus. E como aconteceu? Tinha uns irmãos de uma igreja determinada que iam lá no presídio e falavam de Jesus, e falavam de Deus, e falavam do Senhor, que Deus iria quebrar, que Deus iria destruir todo jugo, corrente, cadeado, tanto que a primeira campanha que eu fiz na minha vida foi Isaías 45. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de bronze e despedaçarei as correntes de ferro. Eu aprendi este capítulo lá dentro e comecei a escrever meu livro ali dentro daquele lugar. Eu fiquei 2 meses... Era o meu castigo. Quando deu 2 meses, era para os agentes me tirar de dentro daquele lugar. Só que eles não me tiraram. Eles me jogaram dentro do bloco, que era um bloco sanguinário, e que eles odiavam homossexuais. Agora, você imagina, eu costumo comparar esse meu testemunho, que eu estou falando aqui agora. Você passa numa casa, tem 4 Rottweiler ou 4 Pitbull. Você tá com um gatinho pequenininho, você joga o gato lá dentro. O que acontece? Pedaço. Acaba com tudo. Eles me quebraram todas as minhas juntas. Tornozelo, joelho, cotovelo. Eles só não bateram na minha cara, né? Mas do pescoço para baixo eles me agrediram muito. Porque eles falaram bem assim... Esse viado, desse jeito, para mim, naquele momento, esse viado pensa que é bandido, mais bandido do que nós,
Tá 2 meses numa cela, sozinho, enquanto nós, os irmãos, estamos aqui que nem uma sardinha, né? E infelizmente me colocaram ali dentro. E aí eles me bateram muito e eles iriam me matar. E como se fosse hoje, eu lembrei. Eu lembrei de Deus, eu lembrei das pregações, eu lembrei das ministrações. E eu falei para o Senhor, eu falei, eu não sei se eu sou digno de te chamar de pai, ou nem se eu tenho esta liberdade. Mas uma coisa eu quero que o Senhor tome em conta. A minha mãe, nem dinheiro ela tem para pagar o translado do meu corpo. Daqui de Goiânia até Porto Velho, Rondônia. Então, se não for pedir muito, eu não quero morrer aqui nesse lugar. Foi isso que eu falei para o Senhor. Eu falei, me tira daqui desse lugar, porque eles vão me matar. E como se fosse hoje, irmão, Deus enviou um advogado para mim particular. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mais nenhum tostão. O mundo já tinha me tomado tudo que ele tinha me dado, né? Eu estava numa vida que ou eu era me apegar com Deus, ou eu ia morrer ali naquele lugar. Entendeu? E aí, no dia seguinte, apareceu um advogado, inclusive os detentos que estavam ali até pensou que alguém ali de dentro teria me disponibilizado um aparelho telefônico para mim fazer uma ligação e ligar, né? Pedir um socorro, mas não, foi o socorro de Deus bem presente na minha vida. E quando eu me deparei com o advogado, eu já fui contando os meus problemas, já fui mostrando os hematomas e já fui falando, eles vão me matar. E o advogado falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Eu sou um advogado e eu estudei para isso e eu gastei para isso. E eu lhe chamei porque eu vim ver um processo de um cliente meu e o senhor aqui já está com 5 dias do seu castigo vencido. Eu vou te cobrar R$500 e eu te caço um outro convívio aqui dentro do bloco. Eu falei, não tenho R$500 agora para te dar. Eu posso te dar na rua. Ele falou que eu posso fazer para você é te colocar dentro de um projeto de respeito que tem aqui dentro da CPP. Né? Esse projeto, ele é um projeto para incentivar a reeducação novamente dos detentos. Lá você vai trabalhar, lá você vai ter remuneração de pena e lá você vai ganhar um salário que você pode me pagar. Aí eu falei, o que nós estamos esperando? Pode me levar para lá. E aí ele me levou. Quando ele me leva para lá, o diretor já conversa comigo, me manda eu assinar um termo, né? Porque lá era proibido totalmente celular, faca, droga, extorsão, entre essas coisas que eram liberadas nos blocos, né? E ali naquele momento eu me senti abraçado por Deus, né? Eu me senti abraçado pelo Senhor. Só que, detalhe, o diretor falou bem assim, você aqui vai ser quem você é. Você é a Társila, você vai ser a Társila. Você vai andar com seu cabelo solto, você vai usar seus produtos de beleza. Você só não vai ter relações sexuais com os detentos aqui dentro do presídio. Aqui você vai ter a sua história até você ir para a rua. E aí eu comecei a trabalhar. Com 4 meses, irmão Caio, Deus falou comigo. Eu já não estava usando droga, eu já não estava mais praticando a imoralidade sexual, né? E Deus falou comigo, de sábado para domingo, eu já estava trabalhando. E eu levantei com aquela voz no meu ouvido. Eu não estou contente com as tuas atitudes. E quando eu me acordei, eu me deparei ainda com essa voz, que nem Samuel. Foi nítido a voz. Eu não estou contente com as tuas atitudes. 3 vezes eu ouvi essa voz. E eu levantei, olhei o relógio e era 3 horas da manhã. E eu falei bem assim, quem é que está falando comigo? Ou é Deus ou é as entidades. Eu tinha uma Bíblia que o pastor da igreja determinada tinha me dado. Estava cuidando de mim. E eu peguei e levantei essa Bíblia para o alto e eu falei, se foi o Senhor que falou comigo, Deus, eu quero uma confirmação na tua palavra. Porque os crentes falam que quando o Senhor fala, eles pedem uma confirmação na palavra e o Senhor confirma na palavra. E minha Bíblia, sem nenhum tipo de marcação, eu abri em Coríntios, que diz que os assassinos, os idólatras, os feiticeiros, os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Pronto. Aquilo ali foi um tapa na minha cara. Eu não estou contente com as tuas atitudes e sem nenhum tipo de marcação na minha Bíblia. Até porque quase eu não lia. Deus falou comigo naquela palavra. Meu dedo foi lá direto. Meu cabelo estava muito grande, abaixo de 50 centímetros. Era o quê, Caio? Era a expectativa de eu poder reconstruir a minha vida na rua novamente. Como eu disse, eu não fui nenhum drogado. Eu não fui nenhuma pessoa
destruída no mundo. Porque tem pessoas militantes na homossexualidade que dizem: você não deu certo. Você não deu certo como travesti. Você não deu certo como transexual. Aí você recorreu à igreja. Não, eu dei muito certo, sim. Só que Deus, ele teve um propósito comigo. E enquanto eu não entendi esse propósito, Deus não me tirou ali daquele lugar. E quando eu ouço essa voz e leio esta palavra, Deus fala comigo. E eu falo com Deus: eu vou fazer para o Senhor. E eu com silicone na parte do tórax, do glúten, eu vou dar o primeiro passo. Eu quero ver se o Senhor é o cara. Eu falei com essas palavras: eu quero ver se Cristo é o cara para me tirar aqui desse lugar da vida que eu estou vivendo, né? Para suprir esse espaço que eu tenho dentro do meu coração vazio. Porque até no mundo eu podia ter tudo o que eu queria, mas sempre eu estava insatisfeito, né? E eu falei para o Senhor, eu falei: eu quero cortar o meu cabelo. Eu vou cortar o meu cabelo. O meu cabelo é a força de toda a imundícia que domina a minha vida. Chamei o pastor, conversei com ele, a experiência que eu tive na madrugada, o sonho, e ele falou bem assim: por que você quer cortar o cabelo? Aqui é um bloco de respeito, terá que ter feito uma reunião, vai ter que chamar o coordenador, vai ter que chamar o diretor, eles vão ter que acreditar que não é nós, igreja, que está querendo persuadir a tua mente, que está te obrigando a fazer isso. Eu falei: pois faça essa reunião. E a reunião foi feita, juntou os 80 presidiários, o diretor, o coordenador, todas as leis que estavam ali presentes do presídio, né? E eu falei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei bem assim: durante todo o tempo, desde os meus 14 anos que eu saí da minha casa, deixei a minha mãe, a minha família, para viver uma vida que eu achei que era a vida que Deus tinha para mim, que eu tinha para mim, né? Eu não falo Deus, porque eu não conhecia Deus, mas se essa era a vida que eu tinha para mim, durante todo esse tempo, dos 14 anos até os meus 19, que eu entrei aqui dentro desse lugar, até agora que eu estou, já se passaram 2 anos, 4 meses e 5 dias. E nenhuma das entidades ao qual eu servia na Umbanda me tiraram daqui de dentro. Então, diante a todos os irmãos aqui presentes, eu quero dizer que eles são fracos, eles não têm poder e eles são mentirosos. Porque eu fiz tudo para eles na rua. Eu ofereci, eu sacrifiquei e eu acreditei. Eu praticamente dei minha vida pelas entidades. Eu conversava com elas nos terreiros. Era como se fossem as minhas amigas, meus amigos. Eram as pessoas, eram as entidades, os espíritos que eu confiava. E quando eu mais precisei aqui, eles me deixaram na mão. Então, diante a toda essa verdade, eu quero dar um voto de confiança a Jesus Cristo. Eu quero ver se de fato ele pode mudar o quadro da minha vida. Você fez um teste, então. Eu fiz um desafio. Eu desafiei Jesus naquele momento. E quando eu aceitei a Jesus naquele momento, eu cortei o meu cabelo. Deu mais de 350 gramas de cabelo. Eu cortei meu cabelo e fiquei 1 hora no espelho me olhando. O que eu fiz? Será que é isso mesmo? Será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir sair da homossexualidade? Sair dessa vida que eu entrei? Cara, é muito difícil eu controlar os meus desejos. Será que eu vou conseguir? E quando passou 4 meses, o meu processo andou, tive minha primeira audiência, passou mais 4 meses minha segunda audiência, com 3 anos, Caio. Antes dos 3 anos, a juíza me condenou a 14 anos, 4 meses e 7 dias, na lei de 2/5, por eu ter sequestrado uma pessoa. Foi um sequestro, seguida de um 157, porte legal de arma restrita, formação de quadrilha e qualificação de menor, juntamente com outro travesti, entendeu? Então, a expectativa de eu sair dali era 0, né? Ainda mais que a vítima tinha 3 advogados, é muito bom. Então, assim, a expectativa de eu sair era 0. Só que eu fiz para Deus primeiro. Não me importava se eu estava com o peito grande ainda, com os glúten grande, com silicone. Eu falei: eu vou fazer primeiro e seja o que Deus quiser. Eu vou voltar a ser quem eu fui, quem eu era e quem eu matei. Porque o Helder aqui dentro ainda estava gritando, o Helder aqui dentro ainda estava querendo existir. Não é isso? E quando eu fiz esse voto com Deus, Deus ele respondeu às minhas orações. E Deus ele me tirou daquele lugar. E quando deu 30 dias, irmão, a minha mãe morreu. Nossa. Eu recebi essa notícia. Eu poderia me afundar no luto,
né? Naquela situação horrível que eu estava vivendo. Jesus para quê? Jesus levou a minha mãe. É que nem um filme que eu assisti. Deus não está morto. O professor ateu, ele era ateu por conta que Deus disse um não para ele. Então, nem sempre Deus vai dizer sim para nós, né? Temos que estarmos preparados para o não de Deus. Então, recém-convertido, novo de tudo, ainda em Goiânia, Anápolis, interior, eu recebi a notícia que a minha mãe havia falecido. E, por incrível que pareça, a minha mãe, ela foi a única pessoa que conseguiu caminhar nas terras do meu coração. Ela foi a minha psicóloga, ela foi a minha psiquiatra, ela foi a minha amiga, ela foi a minha confidente. Ela foi a pessoa que conseguiu conversar comigo, né? No mundo ao qual eu vivia. E como se deparar com essa notícia? O Espírito Santo, Caio, ele me convenceu a fazer o que eu não queria fazer naquele momento. Pensando que eu estava fazendo porque eu estava querendo. A minha vontade era de ficar. A minha vontade era de me transvestir de novo. A minha vontade era de voltar para a vida da homossexualidade. Mas eu falei não. Eu fiz um voto com Deus. E Deus, ele é sério. Assim como eu velava muito as entidades e levava a sério tudo quanto eu fazia, eu tenho que fazer melhor para Deus. Deus, ele me tirou daquele lugar. Deus, ele me tirou do lamaçal do pecado. Deus, ele me deu uma dignidade novamente. E eu vou. E eu fui 3 dias de Anápolis a Porto Velho. 3 dias de ônibus. E quando eu cheguei lá, eu tive um choque térmico, porque Anápolis já é centro-oeste, né, Goiânia? E lá na minha região já é região norte, o sol é muito quente. E eu tive ali um choque térmico, tanto de realidade quanto de físico, né? Quando eu olhei assim e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Sem nenhum real eu cheguei na rodoviária da minha cidade. Comecei a pedir. Eu digo que quem tem boca vai a qualquer lugar, né? Falei, minha história é essa, minha mãe morreu, eu não tenho nem R$1. E eu fui contando a minha história, e uns foi me dando 2, R$1, 50 centavos. Peguei um mototáxi com uma mala enorme e fui parar na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na frente da casa dela, imagina a minha cara durante 12 anos que eu presenciei, que eu vivi a homossexualidade durante todos esses anos. Eu estar na frente da casa da mulher que mais me amou, que mais me cuidou, que mais acreditou em mim e me defendeu, sendo que ela não estava mais ali. Eu comecei a chorar e eu não encontrei paz naquele lugar. E uma coisa que eu não falei para você, Caio, mas eu deixei para falar aqui na hora, foi que quando eu decidi entrar dentro da casa da minha mãe, eu também tomei uma decisão de voltar. Mas quando eu decidi voltar, algo que eu creio que foi Deus, me permitiu ficar naquele lugar até as 4 horas da manhã. Eu fui na rua de travestis, fui conversar com aquelas pessoas que eu conhecia, fui contar minha história. Fulano, o que está acontecendo contigo? Tu cortou o cabelo? Tu tá na igreja? Aí eu falei, eu não sei ainda se eu tô na igreja. Eu não sei ainda se eu acredito em Deus. Eu sei que eu fiz um voto com o Senhor, mas Deus levou a minha mãe e eu estou muito em conturbação. E neste período que eu estou conversando com esses travestis, chega 3 carros de pastores da igreja presbiteriana do Brasil. E foram esses pastores, foram essas igrejas que me acolheram. Porque neste momento, eu estava querendo voltar para o lugar da onde eu havia saído. E eu cheguei para eles e falei bem assim, vocês são de fato crentes, cristãos, servidores do evangelho ao qual vocês pregam? E o pastor falou sim, mas por que essa pergunta ousada? Não, porque diante de tudo que eu vivi, eu já vi de tudo, irmão. Eu já vi pastores sem vergonhas, eu já vi cristãos que não fazem jus àquilo que pregam, eu já vi de tudo, por isso que eu estou te perguntando. E ali em 20 minutos eu contei a minha história. Era 4 horas da manhã quase, eles poderiam ter dito, olha, amanhã a gente entra em contato com você, hoje já deu, mas não, Caio, eles me levaram na minha casa, oraram por mim, o pastor local da congregação não estava no ato, só estavam os obreiros dele, mas no dia seguinte, às 9 horas da manhã, o pastor estava lá na minha porta. Oi, meus obreiros estiveram aqui e hoje eu quero te conhecer. A nossa igreja fica localizada no bairro tal
eu posso vir te buscar. Nos dias tal vai ser os dias de culto, eu e minha esposa pode vir te buscar. Ele fez uma pergunta muito importante para mim naquela manhã. Ele perguntou se ele poderia cuidar da minha alma. Ele poderia cuidar da minha pessoa. Ele orou por mim. E ele falou bem assim, olha, Helder, a partir de hoje você não está só. A sua mãe morreu, você não tem pai, mas o Senhor, ele é pai de todos os órfãos. Amém. Ele é juiz de todas as viúvas. E eu quero dizer que eu sou teu amigo. E esse pastor, ele foi me ensinando, Caio, como sentar, como andar, como comer. Eu tinha muitos trejeitos, muitas mazelas e sequelas da minha antiga vida. Só que eu tive uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E quando eu me sentava de uma forma totalmente errada, ele me falava, Helder, não é assim que se senta, meu filho. Não é assim que se fala. Você se fala assim. Você não é mais aquela criatura. Aquela criatura morreu. Então, durante um tempo determinado, eu participei dessa igreja presbiteriana, né? Frequentei células, fui líder de células, trabalhei em eventos missionários, em projetos missionários nas ruas de prostituição. Ou seja, quando eu me deparava na rua de prostituição, me dava um frio na barriga, porque um dia era eu ali naquele lugar, sendo evangelizado, agora já era eu evangelizando, né? Então, assim, durante todo esse tempo, esses pastores me ajudaram muito, até eu chegar a conhecer a minha esposa. Antes de você falar sobre a sua esposa, eu queria que ela contasse um pouco sobre o testemunho dela, né? Como que foi a sua infância, como você conheceu Cristo, se foi a partir da sua mãe, do seu tio ou de alguém que você conhecia. Lucineide, conta um pouco para nós o testemunho, como que foi a sua vida. Eu sei que vocês são assembleianos, correto? São assembleianos, pentecostais. Então conta um pouco como que foi a sua infância, a sua juventude, como que você conheceu Cristo, ou a sua família já era crente ou algo do tipo. A parte de Senhor, irmãos, a Caio Modesto, né? Todos desse canal, né? A meus irmãos também no nosso canal, nossos seguidores, né? E meus irmãos de Rondônia, né? Grande abraço. Deixa eu falar para você. Na verdade, Caio, a minha família toda era católica. Católica. Católica Raiz. roxa. E eu também era católica roxa. Daquelas de, como eu fala, coroinha, tudo. Né? Católica, Comunhão, apostólica, romana. romana e praticante. Comunhão, Tudo- Eucaristia, Crisma, né? Só que aos meus 14 anos de idade, os evangelhos da Assembleia de Deus sempre tem esse negócio de fazer culto nos lares, né? Uhum. Como se fala, um culto ação de graça. E eu tinha acabado de perder minha avó. Eu tinha 14 anos, ia para fazer 15. E aí eu fui para esse culto, muito deprimida, muito chorona, né? Tinha acabado de perder um ente querido. E aí fizeram para mim esse apelo, se eu queria aceitar Jesus, né? E aí eu fui lá na frente, aceitei, só que eu não podia continuar na igreja evangélica por conta que a minha família era toda católica, né? Tinha toda uma tradição na minha família, né? Fazer catequese, eucaristia, crisma, né? Eu fiz tudo isso. E aí eu tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Que uma época eu morei com meus avós, né? Eu e meu irmão. E eu fui morar com a minha mãe novamente. E lá eu não tive aquele acompanhamento, né? De uma pessoa, eu vou te levar para a igreja, né, para você ir comigo. Mas eu não tive esse acompanhamento. Fui morar com a minha mãe e perto da minha casa tinha uma igreja. Ainda existe essa igreja lá ainda, que é a Santo Antônio, né? Os católicos. E aí eu participava lá dessa igreja e fiquei até meus 18 anos, né? Na igreja católica, dava aula para as crianças, aquele tudo ali. Aí com o tempo eu saí. E eu tinha algo, quando eu passava por uma cruzada dos evangélicos, eu dobrava a rua, sabe? Parecia assim que o inimigo sabia do meu chamado com Deus, né? Mas assim, sempre sabe aquela coisa assim, não vou me aproximar, né? Eu vou por aqui, eu saía. Eu tinha uma dobrando. superstição, assim. Não queria passar pelos crentes, né? E aí, eu vim cercar Jesus depois já de muito tempo, acho que com meus 30 anos de idade já, né? Nessa época, né? Não é que eu seja assim, assim, uma pessoa bem madura na idade, né? Bem mais madura na época. E aí eu pensei assim comigo, eu fui para um culto com a minha mãe, eu era uma pessoa que gostava de balada, né? De ir pra festa, muito animada, tudo.
E aí eu tive um encontro com Deus nesse local. Eu ouvi uma voz que falou comigo assim: esse lugar é para você. Você não pertence mais a esse lugar. Sabe quando você vai para um canto e as pessoas estão ali felizes e você já se sente desanimada, né? E eu me senti dessa maneira. Chegava ali, já não me encontrava mais alegre, né? Nada me deixava feliz. E aí eu escutei uma voz falando comigo que eu não estava naquele lugar, aquele lugar não era para mim. E aí eu fiquei procurando essa voz, né? Me achei estranho. Então, assim, tudo perdeu a graça para mim a partir daquele momento. E aí uma vizinha, minha tia, começou a ir para a igreja. Olha, a primeira católica da minha família começou a ir para a igreja. E ela falou assim para mim: filha, tá tendo culto na Assembleia dos Jovens, eu quero que você vá lá assistir. E eu sempre dando desculpa, né? Ah, hoje não vai dar, eu tô ocupada, tal. Até que um dia eu tomei coragem e fui. E aí eu tava num local assim, que é tipo um sítio, que eles fazem essas festinhas assim, né? Tipo um retiro ou algo tipo? Não, é festa assim do mundão mesmo. Ah, festa do mundão. É. Eu não era da igreja ainda. E aí eu lembrei do compromisso que ela tinha me falado, né? E eu peguei e fui no culto. Aí eu falei, vou naquele culto daquela igreja. Quando eu cheguei lá, eu me encantei com a igreja. Vi os ciclos de oração cantando, as crianças, os jovens, né? E aí eu fiquei ali, olhando aquele culto e senti algo assim, muito impactante, né? E fui embora. Só que da minha mente, os cultos só eram no domingo. Então eu virei uma crente domingueira. Todo domingo eu estava ali. Ia para os cultos, mas o pastor não fazia o apelo para mim. E foi passando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu sempre ia no culto. Tipo assim, ele queria me deixar bem à vontade naquele culto, né? E aí eu não tinha roupas adequadas para ir para a igreja. Foi aonde eu comecei a trocar minhas vestes, né? Que eu tinha por saia, vestido, essas coisas. E aí eu comecei a ir para os cultos. Só que eu tinha um problema. Eu falo isso, né? Eu gostava de tomar 1, 2 latinhas, não era muito, mas eu tomava, né? Dançava, me divertia ali. Aí quando chegava a hora do culto, de domingueiro, eu queria estar ali, né? Culto, né? Aí eles falavam assim, mas você vai pro culto hoje? Eu falei, vou. Mas você acabou de dançar e tudo. Ah, mas eu quero vir, eu quero ir. Chegou essa hora, eu quero ir pra igreja, né? Eu ia, algo assim que me posicionava, você tem que ir pra aquele lugar, né? E aí eu chegava lá, aí as irmãs me abraçavam na portaria da igreja. Eu falo assim, que eu fui ganha pelo um abraço. Aquele afeto, né? Aquela comunhão, né? Eu fui acolhida naquele lugar. E aí essa irmã, o nome dela é até Irmã Diva, nome da minha mãe. Ela me abraçou. E aí eu senti aquele cheirinho assim de bebida, né? Que a gente. Eu não era aquela pessoa cachaceira, mas assim. Tem aquele povo que fala assim: vou tomar uma pra me alegrar, duas pra me alegrar, pra ficar alegre, né? Assim era eu. E aí eu peguei e fiquei com vergonha, me senti envergonhada, né? Porque eu senti o cheiro e ela me abraçou, né? E eu falei: não, a partir de hoje eu não vou mais beber. Parei, aí já parei. Comecei a ir para os cultos na semana, na terça, na quinta, no domingo. E comecei a ser útil na igreja ali. Gostava de fazer eventos, né? De organizar as coisas. Estava ali no meio, na portaria, ajudando. E aí teve o apelo, né? Na igreja, que teve uma festividade. E eu fui com a minha mãe. Aí você vê, nem todo mundo que está vestido de crente é crente, né? Tem uma diferença. Você está ali, está visitando, mas tem pessoas ali que nem todos são crentes, né? Que tá com a roupa de crente, mas não tá, né? E eu estava ali me enquadrando, não era aquela crente convertida, mas eu tinha aquele temor de estar na igreja, eu queria estar ali. E aí minha mãe estava comigo, eu falei, aí o apelo veio novamente. Eu esperei 8 meses pelo apelo. E a minha você mãe indo na igreja. indo pro culto. E o pastor não fazia o apelo porque ele queria que eu me sentisse à vontade na igreja, né? Eu falava, o culto acabou, não teve apelo, nunca tem apelo nessa igreja, eu ficava pensando, né? E aí, aí o pastor ele estava lá na festividade, no púlpito, já um senhor já de idade, falou assim, ei, você aí, que tá aí atrás. Aí eu olhei para trás, você é evangélica? Aí eu falei, mãe, é com a senhora. Não, é com você, ela falou, né? Você que tá vindo para a igreja, mas eu só tô visitando aqui, né? Ela pegou e vem aqui na frente. Aí eu levantei a mão e eu fui. Quando eu pensei, eu estava de joelho já no chão ali, já me prostrando aos pés do Senhor, né? E naquele dia, minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. Tudo foi tomando um rumo diferente. E através de mim foi meus irmãos. Hoje meu irmão é pastor também. Ah, então, a partir de você, outras conversões aconteceram na sua família. Na minha família. Tipo assim, aquela pessoa errada deu o primeiro passo, né? E aí a Lucineide mudou, agora é evangélica, eu não acredito nisso. Essa mudança, eu só acredito vendo.
Aí foi eu para a igreja primeira, aí foi meu irmão, aí foi a mulher dele, e ele me chamava de louca, dizia assim que eu era doida. Tu é doida, só quer saber desse Jesus aí, de glorificar, de falar aleluia, e falar glória a Deus. Pra que esse fanatismo, né? Meu irmão era bem. Aí eu falava assim, mano, eu sei que é Jesus, já tem Deus no meu coração. E eu chamei a esposa dele para ir pro culto comigo, mais um culto no lar. E ela me acompanhou. Chegou lá também, ela estava afastada também da igreja, e ela era quando era criança também, né? Quando ela foi criança. E ela foi comigo para esse culto, e ele brabo com a gente, porque nós tínhamos ido para a igreja. E lá ela aceitou Jesus também. E aí eles foram pro culto de uma festividade também. A pastora chamou ele, e ele falou assim que já tinha Deus no coração dele. Sabe? E ele tinha um coração muito duro. E assim, eu tive o prazer de ver ele glorificando a Deus, né? Um dia que eu estava no culto junto com ele aceitou Jesus e foi algo sobrenatural, né? Ele falando em mistério, foi batizado já com o Espírito Santo, foi uma benção naquele culto. E aí já não foi só eu sozinha, né? Já foi o meu irmão, já foi a minha cunhada, né? E depois foi a minha outra irmã, né? A Leiciane, que hoje também é casada com segundo dirigente também, né? Então, assim, todos os evangélicos, né? Minha mãe também aceitou Jesus depois, só que ela tá caminhando, né? Mas ela tem fé, né? Ela acredita no Senhor, né? Uhum. E aí, o meu padrasto veio para Jesus também. Então, assim, aos poucos, né? Todos vieram para Jesus, né? De uma família católica, né? Assim, nada é impossível, né? Ninguém ficou no catolicismo ou alguém ficou? Não, tem um irmão meu ainda que não é. Que não é crente, É praticante roxo ainda? Hã? É praticante roxo? É, ainda é católico roxo. Ainda é. E sempre eu converso com ele, até uma assim, né? Mas há um respeito e tudo mais. É, mas ele respeita, ele vai pro culto, convida, ele vai, né? Fala, vai pra igreja, ele vai. Então, assim, quando eu entrei na igreja, eu fiquei uma temporada na Assembleia Missão, né? Que eu já tenho quase 11 anos de ministério. E aí eu fui, por conta, quando eu conheci o Helder, né? No outro ministério, Luz Divina, né? Que a gente estava, na Luz Divina, qual eu fui cantar nessa igreja, congregava nessa igreja também. Né? É um processo que a gente passou, né? Foi quando ele chegou da minha cidade, onde eu morava, em Rondônia, Guajará-Mirim, né? Quando eu conheci ele na igreja, e eu fui louvar lá, e na época ele ficava na portaria da igreja, recém-chegado na cidade. E eu falei com a pastora, pastora, esse jovem, tá aqui comigo uns dias, umas temporadas, não sei se você vai contar isso, eu conto? Pode contar. E eu É o encontro? Hã? É o encontro que vocês tiveram? Sim. Encontro? É, nosso encontro já. E aí, Deus tinha me mostrado que ia chegar um homem de terno e com uma mala, né? Só que eu não vi o rosto dele. E eu vi o marido da pastora junto com esse rapaz. Só que eu não sabia que era o Helder, chegando na cidade. E eu tinha uma amiga na época que dizia assim, você vai casar, mas é com um rapaz de fora, de outra cidade, porque Deus está preparando para você algo melhor. E eu assim, não vou me casar agora não, quero só fazer a obra, né? Quero ficar tranquila. E aí, quando eu vi o Helder na igreja, o Helder era muito franzino, muito magro. Eu olhava para ele assim, parecia que ele tinha 15 anos de idade. Eu dizia, não, esse menino é muito novo, deve ter uns 15 anos. Eu estava num grupo de jovem também, né? Bem dedicado na obra de Deus. E aí eu falei para a pastora, eu senti de Deus de abençoar aquele jovem. Eu comprei um cinto, eu posso abençoar ele? Ela falou, pode, A mãe dele já morreu, o pai também, e ele é extraverti. Eu olhei assim, falei, será? Mas parece, né? Não tinha jeito, nada, né? Ele bem masculino mesmo. E aí eu olhei pra ele, dei o presente pra ele e tudo. E sempre que eu ia na igreja, ele pegava na minha mão e apertava e dizia assim, seja bem-vinda, né? Eu olhava dentro dos meus olhos, ele era bem ousado, ele ainda é uma pessoa ousada, né? Acho que é por isso que a gente tá junto. E assim, ele olhava pra mim, dentro dos meus olhos, dizia assim, seja bem-vinda, cantora, né? E eu olhei pra ele assim, esse menino é tão ousado, né? Isso que eu falava. Aí a minha amiga falou assim, isso aí vai ser teu marido. Eu falei, tá doido? É de brincadeira. Quem que falou isso? Hã? Quem que falou isso? Que seria Uma essa amiga minha falou, esse aí vai ser teu marido. E tá que ele é bonito. Aí eu falei, não, ele é muito novo, acho que não. Eu falei pra ela, né? E aí a gente começou a se falando. Aí ele teve uma época que ele fez uma viagem, né? Não vi mais ele na cidade. Eu estava no meu trabalho, na época eu trabalhava na prefeitura, e ele vinha passando. E aí eu lembrei dele, eu falei, ei, jovem! Aí ele voltou, né? A gente começou a conversar ali no meu trabalho, aí vamos para uma campanha de oração, ele vamos.
me acompanhou, aí ele falou, vai no culto hoje cantar lá na minha igreja? Falei, não quero ir lá hoje não, muito longe, eu vou sozinha. Ele, não, depois eu vou na tua casa e te acompanho. Tá, eu fui. Aí eu cantei na igreja lá, que ele congregava, a gente ficou por lá conversando. Eu sei que foi uma coisa muito rápida. E ele falou assim pra mim, eu quero te contar a minha história, eu tenho um livro. E eu fiquei curiosa para ver esse livro, né? Uhum. Eu quero contar a minha história e eu tenho um livro escrito a punho que eu vou publicar. E aí eu quero te contar um pouco da minha história. Aí depois do culto eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Aí eu mostrei, ele fala que eu mostrei minha casa para ele. A casa onde a gente morava, onde eu morei. Não, licença. Irmão Caio, você está conversando com uma pessoa, né? E aí você conhece ela, literalmente, é uma pessoa legal. Aí essa moça, ela passa contigo e fala, olha, eu moro bem aqui, eu moro nessa casa. O que que você pensa? É um convite, né? É Não? um convite. Foi o que ela fez, ela passou comigo, ó, eu moro nessa casa aqui, ó. Falei, então tá. E no outro dia eu tava lá. Tava no outro dia lá já? Tava lá comigo conversando. E aí ele foi, né? Depois do culto, ele chegou lá. E aí ele começou a contar a vida dele, contando a minha história também, a vida dele, tudo. Sei que ele foi embora. E quando ele chegou onde ele estava ficando, me ligou novamente. Começou a conversar comigo. Só que ele não teve coragem de me pedir pessoalmente, né? Em namoro. Ele me ligou e falou, ei, gostei muito de você. Você quer namorar comigo? Aí eu falei, hã? Eu te conheci hoje, conversei contigo hoje, vou namorar contigo já? Então, não, para você, eu quero é casar com você. Deus falou que você é a minha esposa. E Deus confirmou. Eu fiz prova com Deus, é você. Eu falei, como assim? Como assim prova com Deus? Tá baixo aí? Como assim prova com Deus? Ele falou, não, eu pedi de Deus uma confirmação e você me deu. Né? Diz que o cinto foi a confirmação, olha só. E aí foi uma coisa muito rápida. A gente não teve tempo de se conhecer. Foi em 30 dias. Quando eu pensei que não, ele estava distribuindo o convite da igreja todinha, já os convites do casamento para os irmãos. Nem noivou, foi direto pro Não, casamento. foi rápido. A gente estava namorando, né? Tudo. Aceitei o sim para ele, né? E ele já foi com o meu pastor, conversou com o meu noivado pastor. foi surpresa. Ah, foi surpresa? Ela nem sabia Foi, do mas noivado. pode. Tinha Falou com- com o meu pastor, né? Pastor João, na É época. inusitado, né? Um noivado que a moça não sabe, né? Foi. Tipo, ó, Foi hoje é lá, noivado. contou. hoje. Você sabendo ou não, hoje é noivado, né? Aí o pastor me chamou lá na frente. Lucineide, vem aqui na frente. O irmão Helder tá te chamando aqui na frente. Eu peguei e fui. Achei que era alguma coisa, né? Não, quero anunciar o noivado de vocês. Que o Helder, eu olhei pra cara dele. Eu, o quê? Aí eu não sabia o que eu fazia com ele naquele momento, né? O Helder foi uma pessoa, assim, de muita fé, né? Sempre teve fé. Todas as coisas que ele executa, a gente executa pela fé. E as pessoas veem ele realizando as coisas, né? Que ele fala, eu vou fazer, eu faço, né? Então, assim, ele, além da fé dele, né? Ele tem Deus na nossa vida, né? E aí, ele falou assim, você crê que Deus vai dar tudo pra nós nesse casamento? E a minha fé era pequena, em vista da fé dele, que era grande, né? E eu olhei pra ele assim e falei, meu Deus do céu, você é louco na terra. Sei que daí ele chegou com os convites. Eu falei, meu Deus do céu, os convites. Menino, pelo amor de Deus, não vai ter festa não, uma coisa simples. E ele começou a distribuir os convites pros irmãos da igreja. Foi quase forçada, então. Hã? Foi quase forçada. Tá tudo pronto já? Não, foi tipo uma surpresa, porque ele falou assim, olha, crente não namora, crente casa logo. A gente não tem mais tempo para esperar, né? Eu tava com muito tempo só e ele também. Por que eu vou ficar esperando uma noivada 10 anos, 5 anos, 6 anos, ele falou, né? Então a gente não tem mais o que esperar. Então a gente vai casar logo, vai ser rápido. Eu olhei para ele assim, e aí aquela coisa assim, bem autoritária, né? Pegou, distribuiu os convites, aí depois Deus preparou as alianças. E depois teve o local da festa, né? Da festividade, que era um clube, né, era uma chácara, né? Chácara. E aí teve preparação, vestido, comes e bebe, tudo por conta de Deus mesmo, sabe? Deus preparou tudo. E aí foi realizado o casamento. A gente casou, né? Foi uma coisa assim muito rápida. Em questão de 30 dias a gente estava casando já. E aí foi se conhecendo aos poucos, né? E aí ele foi me contando a história dele, da vida dele. O que eu gostei desse Noeldo, porque ele poderia ter mentido, né? Se ele fosse outra pessoa, chegar pra mim. Porque os homens, a maioria das vezes, eles pra conquistar uma mulher, eles querem mentir, né? Sim. Ah, eu sou isso, eu tô rico, eu tenho dinheiro, né? Não, ele foi diferente. Ele chegou, olha, eu fui ex isso, ex aquilo, né? Se você me aceitar bem da maneira que eu sou. Eu achei essa atitude do Helder bonita, né? E quando eu olhei pro Helder, não foi só o que ele era, o que ele tinha sido. Quando eu olhei pro Helder, eu não olhei nem para ele, foi para a alma dele, né? O que ele tinha por dentro dele.
Porque as pessoas, elas olham por fora, né? O que você tem hoje, se você tem status, né? Se você tem uma vida digna, vida boa. Porque muitos me diziam assim, você vai casar com um homem que foi ex-isso, né? Ex-travesti? Você não tem vergonha, não? E se ele te trocar por outra mulher? Ou por outro homem? Né? Já pensou? Então, assim, eu não deixei essas coisas entrarem no meu coração e na minha mente. Eu não deixei. Uma pastora amiga nossa, que ajudou muito nós no começo, ela falou assim para mim, filha, teve um campeonato dos sapinhos e ele era surdo. E ele começou a nadar. E a multidão dizia para ele assim, você vai se afogar, você vai morrer, volta. E os sapinhos que estavam com ele na competição escutaram a multidão. O que aconteceu com eles? Se afogaram, voltaram para trás. E ele achava que era um incentivo. Ele era surdo, né? E ele estava ali, ei, você vai morrer, sai daí, seu louco. E ele continua me incentivando. Ele continua a nadar para frente. Então, isso fez dele um vitorioso. Isso fez de nós hoje um vitorioso. Porque se eu tivesse escutado a multidão, as pessoas, eu não estaria vivendo o hoje, nossas vidas. A Lara não teria nascido, né? Esse projeto de Deus na nossa vida, um milagre, né? Nós não teríamos realizado nosso sonho, que era de casar, né? Porque muitas das vezes os projetos não acontecem porque você vai dar ouvido a outras pessoas, pessoas negativas, pessoas que não contribuem para o bem, né? Mas sim para o mal. Então, assim, eu não olhei para ele de uma maneira assim... julgativa, né? Julgando, algo do julgando tipo, né? não. Eu abracei ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, com a alma dele, tudo. Tipo assim, nós juntou o útil ao agradável, né? Aquelas duas pessoas, né, ali, um por um só. E eu, assim, olhei para ele, eu jamais olhava para ele assim, nunca falei para ele assim do passado dele, que tu foi isso, que tu fez aquilo, nunca falei. Nunca julguei ele por isso. Às vezes ele até brinca comigo, né, com as coisas, brincadeira dele, mas assim, jogar na cara dele jamais, porque foi a vida que passou. E eu falo assim, as coisas velhas Se passaram, né? ficaram para trás. Quando você quer transformação na sua vida, quando você se batiza nas águas, você, né, mergulha ali naquelas águas, Deus te purifica, você é uma nova criatura, né? Assim como Naamã teve 7 mergulhos, né, e foi purificado, né, teve a cura dele. Então, assim, o Helder, quando ele aceitou Jesus, quando ele deu o primeiro passo, né, as coisas velhas ficaram para trás, né? E a minha mãe, no começo, ela ficou muito assim, filha, não deixa ele contar o testemunho dele. Não deixa ele contar. Eu sinto vergonha. Eu falei, mãe, olha para mim. Falei para minha mãe dessa maneira, né? Falei, mãe, ele tem que contar, porque pessoas precisam saber o que ele passou, o que ele viveu, para não cometer o mesmo erro que ele passou, né? O que ele sofreu lá atrás. Não, é porque é muito constrangedor para mim. Minha mãe ficava desse jeito. Hoje ela ama ele, hoje ela não sabe onde coloca ele, fala, meu genro querido, né? Pra cá, pra lá, uma coisa com ele. E Helder, você teve muito preconceito quando você casou com ela? Por exemplo, de alguns familiares ou algo do tipo? Não, eu tive a surpresa, né? Muitas pessoas ficaram surpresas pelo fato... Apoiaram você? Apoiar assim não, porque eu nunca tive esse vínculo com família, né? Com parentes. A minha família era só a minha mãe e ponto. Então, quando eu voltei para minha cidade, que eu voltei convertido, fiquei lá por um determinado tempo na igreja presbiteriana, e depois fui para a Assembleia, já em Guajará-Mirim, com a minha esposa, né? E quando eu voltei de novo na minha cidade, já casado, a minha tia, os meus tios, primos e etc. Nossa, você conseguiu casar? Você ainda conseguiu encontrar uma esposa? Diante a tudo que você viveu, ela teve essa coragem, sendo ela acadêmica, formada, professora, tendo uma vida estável melhor que a sua. Ela ainda teve coragem. Eu falei, sim, teve, porque Deus nos uniu, né? E Deus não une pessoas, Deus ele une propósitos, né? Então Deus viu a vontade no meu coração de realizar a sua boa obra e também viu a vontade no coração dela de realizar a sua boa obra. Então, assim, eles acreditaram meio que não acreditando no início, mas depois, né, falaram, de fato o Helder mudou. Porque sempre tem isso, irmão Caio. Será que mudou mesmo? Será que se converteu mesmo? Será que não está tendo só uma bipolaridade? Depois vai voltar? Não é isso que acontece? Normalmente é isso. Aí, conforme o tempo vai passando, é que nem eu digo, quem faz o espaço somos nós, né?
Então foi assim, a minha família, ela hoje, a minha família sabe que Deus é na minha vida, tanto paterna quanto materna. E hoje você é assembleiano, né? Sim. Como que foi seu contato, assim, você e a Lucineide, por exemplo? Eu também fui pentecostal, só que eu tive alguns problemas, né? Eu acho que algumas pessoas nasceram para ser pentecostais e outras não. Eu tive dificuldade quanto ao pentecostalismo, né? Referente à doutrina e tudo mais. Você falou que por um tempo você participou da presbiteriana. Sim. Você sentiu alguma diferença, por exemplo, de sair da presbiteriana e ir para a assembleia? Qual foi a Eu diferença? senti, eu vou ser bem verdadeiro com você. No início, quando eu estava novo convertido, para mim eu era o cara mais santo da face da terra. Religioso. Eu não podia usar uma bermuda, eu não podia usar uma camiseta assim que o senhor tá, porque eu já me sentia já que eu estava nu, entendeu? Então, foi algo assim implantado na minha mente, não por eles, mas pelo que eu vi os meus pastores. Algo de você sim, e... algo de mim mesmo. Entendi. Não, se eu tô servindo Deus, eu tenho que ser certo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser as pessoas assim, que de gravata, de paletó, de calça social, e até Mas era renovada? não, era presbiteriana da IPB mesmo. Isso. E aí os meus pastores, alguns, né, dos irmãos obreiros, usavam bermudas, camisetas às vezes de regata, e alguns até da igreja mesmo usavam brincos, né? E uma certa vez eu senti uma curiosidade de perguntar a esse irmão, por que você usa brinco, soltando na igreja? Aí ele falou, não, irmão, é porque a gente tem que ter estratégias de conquistar aquelas pessoas jovens que estão no mundo, entendeu? Então, tipo assim, se eu chegar de paletó, de gravata, assim como você tá, eles não vão me ouvir. Tipo, eu fiquei com aquilo pra mim. Tem que se moldar conforme o pessoal que está ali, né? Era o que ele estava passando pra mim. E eu falei bem assim pra ele, eu falei, pastor, mas se o senhor for desse jeito, dentro de um presídio, pregar, qual que vai ser o objetivo deles escutar uma pessoa que tá igual a eles? Qual que vai ser a mudança? Que mudança eles vão ver? Que transformação eles vão ver? Né? Então foi ali no momento que eu falei, Deus, aqui eu creio que não é meu lugar. Eu não me sinto. Tá certo, eles me ajudaram. Eu sou grato pela vida do pastor Rodrigo, pastor Fábio, o irmão Paulo, todos que prestaram para mim tanto uma ajuda física quanto uma ajuda financeira. Aliás, uma ajuda espiritual quanto uma ajuda financeira. Porque hoje em dia as pessoas, elas chegam na tua casa, irmão Caio, e Deus te envia lá, vamos supor, um exemplo, para ser porta de Deus na vida dessa pessoa. E aí você só vai orar. E você vai falar que Deus providencie isso. Mas naquele momento você tem condições de suprir aquela pessoa. Às vezes ela está precisando de um gás. Às vezes a energia dela está cortada, ela está sem água, ela está sem leite para a criança. Ou seja, ela tem algo físico que você pode suprir. E aqueles pastores daquela igreja me supriram, o meu físico, me ajudaram, né? Até o momento que eu pedi de Deus uma direção. Falei, pai, eu sou o único que uso paletó, que uso gravata, que uso calça social e literalmente tenho até uma maletinha do lado, né? E quando eu vou para a igreja, alguns jovens, adolescentes brincam, chegou o neopentecostal. Essa maletinha é a mesma que você viu no começo, lá que você teve que disseram que você iria casar com um homem com a maleta na mão? Era essa mesma maleta ou não? Eu vi a mala dele chegando. A mala? Era a mesma? Era. Eu andava com essa maletinha, entendeu? Entendi. Que era o que eu colocava a harpa cristã, que eu colocava a Bíblia, caderno para anotação, né? E aí eu falei para Deus, eu quero uma direção, aqui não é o meu lugar. Essas pessoas me ajudaram, mas até um certo tempo. Porque naquela noite, madrugada que eu descrevi aqui, que eu ia embora, foi um socorro bem presente que Deus viu que estava próximo para me socorrer. Então eles me ajudaram e ali eu permaneci, né? E eu pedi a Deus uma direção. Foi quando Deus enviou uns pastores missionários do município que ela morava. Assembleianos. De Guajará-Mirim, não, da igreja Luz Divina. Então eram pentecostais, mas não assembleianos. Não assembleianos. Aí eu fui lá para essa igreja. Eu fui lá, fiquei no fundo da igreja, entendeu? Era totalmente útil a esta família, a esses pastores, levantava cedo. É que nem eu costumo dizer, na casa dos outros você não pode, é o que minha mãe sempre me dizia, levantar mais tarde que os donos da casa. Sim. Você tem que levantar cedo, fazer um café, lavar uma louça, limpar a casa, ser útil para aquelas pessoas. Porque ninguém vai ficar com um parasita dentro da sua casa. Retribuir, né? Você tem que retribuir a gratidão. E como eu não estava dando um prego numa barra de sabão, como se diz o ditado popular, não estava ali contribuindo para as despesas daquele lá, era o mínimo que eu poderia fazer.
entendeu? Então, assim, não tinha escala, todos os dias era eu para fazer, todos os dias eu tinha que limpar a igreja. E aquilo ali eu fui aprendendo, porque Deus estava forjando o meu caráter, né? Todos os dias eu ficava na portaria. Então, assim, esses pastores também foram me ensinando algo que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento, né? E eu me senti em casa. Aí foi o período que eu sumi ali um tempo, que eu fiz um voto com Deus. Eu falei, se for para mim ficar ali, o Senhor vai me confirmar. E Deus me confirmou. Aí eu sumi por um tempo, cheguei lá na minha cidade, entreguei a casa que estava na minha responsabilidade, que a minha mãe tinha deixado, né? Entreguei para minha família e voltei. Literalmente, Caio, sem nada, só com a minha mala. Deixei tudo. Falei bem assim, Deus vai me dar, Deus vai me retribuir, Deus vai me suprir. Muitas pessoas da minha família falaram, menino, você vai dormir na rua, você vai para Guajará-Mirim, você não conhece ninguém. Da mesma forma ao qual eu e minha esposa viemos para Brasília, né? Muitas pessoas falaram que nós iríamos morrer de fome. Pela fé, vieram pela fé. Pela fé que uma vez nos foi dada, não é isto? E Pela fé que uma vez me foi dada. Esse é o nosso eu ainda tenho um sangue um pouco pentecostal ainda. E aí, quando eu cheguei em Guajará-Mirim, que é o município em que minha esposa morava, eu tive ali um processo do tempo com Deus comigo, né? E ali eu pedi a Deus um momento, eu pedi a Deus um lugar, porque eu já estava meses ali para completar ano naquela casa, naquela igreja, com aquela família. E eu falei, pai, eu preciso de um lugar para mim, porque eu já sou homem, eu já sou de maior, eu já preciso ter a minha privacidade. Então foi aonde Deus enviou uma serva, e esta oração eu tinha feito só eu e Deus, e essa serva falou para mim desse jeito, olha, eu sei que você está querendo um lugar, Deus falou para mim acolher você. Só que quando ela falou isso, eu pensei que era, assim, pelo menos uma coisa mais ou menos, né? Mas quando ela foi me mostrar, não, era um barraco num terreno que no barraco não tinha água, não tinha energia, não tinha nada, era só um barraco ali. E aí eu me senti como o profeta Elias, né? Eu falei bem assim, já que esse é o lugar que o Senhor preparou, então eu vou ficar aqui. Vai ser aqui mesmo. E vai ser aqui mesmo. E eu fui para esse lugar, fiquei nesse barraco, que era um cômodo dentro de um terreno, que é um lote, onde não tinha energia, não tinha água. Ali me deram uma cama e eu coloquei as minhas coisas, eu tinha só uma mala, e era muito cuidadoso com as minhas coisas. E eu tinha uma rotina todos os dias de trabalho, que eu passei pelo processo do trabalho também. Eu não saí da prostituição, da homossexualidade e caí diretamente na obra. Não, eu tive um processo né? de tempo, tive um processo de trabalho, eu fui trabalhar para me sustentar, Caio, entendeu? Eu comecei a descarregar caminhão, trabalho pesado mesmo, que nunca na minha vida eu sabia, né? Eu tinha conhecimento desse trabalho. Para quem gostava de andar com as unhas feitas, com os cabelos feitos, com a pele macia, né? Um transexual travesti como eu andava, ali naquele trabalho braçal, para mim foi bastante difícil, né? Mas eu consegui. E nessa rotina eu passava em frente ao trabalho da minha esposa, que eu não sabia que ela seria minha esposa. Ela trabalhava com o quê? Na área de saúde. Saúde. Era o quê? Público? Servidor público? É prefeitura. Prefeitura? Isso. Ela trabalhou 10 anos na prefeitura da cidade dela. Por isso que, quando eu conheci ela, e ficou a conhecimento de todo o povo que nós iríamos casar, a sociedade não acreditou, porque Guajará-Mirim é uma cidade pequena, em que você faz uma coisa que todos estão sabendo. É igual Campo Belo? É a cidade do JA. Belo Campo, na Bahia, né? É a cidade do JA. Ah, do JA? É a cidade do JA, Guajará-Mirim. E a mãe dele é uma bênção, viu? Congregou lá com a Neide, lá, com o pastor Sérgio. Vocês conhecem a família do JA? Assim, é mais ou menos assim. Ela Não tem a afinidade, por exemplo, de estar na casa dos familiares, mas você sabe quem é, né? A gente sabe quem é, porque é um lugar pequeno, todo mundo se conhece. Ah, então... Um vilarejo, assim, a cidade pequena. Na Igreja Assembleia de Deus. E para a sociedade foi difícil acreditar que a Neide, a Lucineide, iria casar comigo. Um ser que foi travesti. Um ser que foi homossexual, né? E este mesmo ser que poderia desapontá-la futuramente. Porque essa era o julgamento das pessoas. Ele vai te deixar por um homem. Ele não está certo do que ele quer. Essas eram as palavras. Então eu tinha essa rotina. Todos os dias eu saía da minha casa para o meu trabalho.
E eu passava por frente da casa dela. E um certo dia ela me chamou. E eu fui lá, a gente conversou, e foi nesse dia que ela falou. E foi nesse dia que ela falou: olha, Helder, eu moro aqui. Ela me mostrou a casa dela. Aí pronto. Entendeu? Deu brecha, já era. Então eu acho assim, se ela mostrou onde ela morava, é porque eu creio que foi um convite, né, pra mim ir lá. Ah, E aí eu fui no dia seguinte Homem é lá, assim mesmo, homem é assim mesmo. né? Então, assim, aí a gente ficou, como ela era assembleiana, entendeu? E ela estava nessa igreja Luz Divina por um determinado tempo, ela achou por bem a gente retornar, porque eu estava na presbiteriana, né? Aí lá eu saí para ir para a Luz Divina, em Guajará-Mirim, que eu conheci ela. Aí ela falou: meu bem, vamos para a Assembleia. Porque a Assembleia, ela é uma igreja que tem um ensinamento muito forte, você vai poder aprender teologia, você vai poder se aprofundar, vai ser bom para mim e para você. E aí a gente voltou para a Assembleia, lá em Guajará-Mirim, Assembleia de Deus, né? E aí a gente ficou um tempo determinado lá e casamos, né? Passamos todos os tempos juntos, ela engravidou, e quando completou 8 meses, 7 meses, a gente foi para a capital. Se mudamos para a capital, que é a minha cidade. Uhum. E lá a gente passou também na missão, né? Ficou um bom tempo na missão e depois saímos da missão e fomos para Madureira, que é a co-irmã da missão, né? É a co-irmã. E na Madureira nós estamos até hoje. Aí nós ficamos 2 anos e meio, né? Lá na capital de Rondônia. Até quando eu conheci o Flávio Amaral. Já que você falou do Flávio Amaral, conta um pouco sobre o projeto, que é LPD. Libertos por Deus. Fala um pouco sobre esse projeto. Quer falar, meu bem? fale você. Quando o Flávio foi lá na nossa cidade, ele não nos conhecia. E eu sempre fui uma pessoa insistente, que nem eu fui para participar desse projeto, desse programa aqui hoje, né, desse canal. Eu até comuniquei com o senhor no carro. Eu vi uma oportunidade de participar desse programa quando o canal Pregando as Escrituras colocou lá no Instagram: quem vocês escolheriam para participar do nosso próximo podcast, né? E aí eu fui correndo nos meus contatos e falei: me marca lá, marca meu Instagram. E aí o senhor falou, né? Que Deu certo, né? Tá aqui, então... Teve mais de 50 marcações lá com o meu nome, né? Eu olhei pra ele e falei assim: impossível, esse homem aí é muito famoso, não vai me chamar. Mas eu pra você. Não, literalmente Falei pra mesmo. ele desse jeito. Literalmente ela disse pra mim: meu bem, você sabe quantos inscritos nós temos? Quantos seguidores nós temos? No Instagram nós temos 2.000 e poucos. No YouTube também temos quase 3.000. O irmão lá do Pregando as Escrituras já tem quase 1 milhão. Será que vai dar certo? Eu falei: será? Não, vai dar, nós vamos lá. A fé dele. Pela fé, uma vez que a fé foi dada... E nós estamos aqui. Então, assim foi com o Flávio. Eu sou uma pessoa muito insistente. Então, eu conheci o Flávio. E eu vi que ele saiu desta vida. Então, não era só eu, o ex-travesti. Não era eu a única pessoa no universo que venceu a homossexualidade. Flávio também havia venceu. E eu procurei fazer amizade com Flávio, mandei mensagem para ele, né? E ele falou bem assim: olha, eu estou indo em Rondônia, estou indo ver um amigo meu, que é o Marcelo Messa, que por intermédio dele, esse Marcelo, amigo meu, conseguiu retirar as próteses, que é um ex-transexual também. Aí, aproveitando a viagem, eu já te conheço a tua esposa. Beleza, eu já ofereci para ele a nossa casa. Era uma casa simples, mas ele aceitou, ficou lá conosco 5 dias. E ao me ver, eu não falei para ele: olha, Flávio, eu tenho silicone no peito, nas nádegas, o senhor pode me ajudar? Não, de maneira e forma alguma eu pedi ajuda dele. A minha vontade era conhecer o Flávio, era abraçar ele, era ver ele pessoalmente. Era essa a minha vontade. Só que Deus fez mais. Deus usou ele para falar: olha, eu vou te ajudar a tirar esse silicone que você tem. Peraí, mas eu nem disse que eu tinha. Não, mas eu vi que você tem. E eu vou te ajudar, porque nós temos um projeto nas redes sociais que nós ajudamos homens e mulheres que saíram da homossexualidade. Mulheres que viraram homem trans, né? E hoje querem colocar novamente as suas próteses. Caso da Suzana. Suzana agora, ela já está com a prótese, né? Deus está aí forjando o caráter dela e trabalhando na vida dela. Entre outros rapazes também, que colocaram prótese, silicone
E o Flávio é um meio de intermediação até as autoridades para... Ele é uma ponte, né? Isso, ele é uma ponte para essas pessoas, né? E eu acreditei. E eu falei bem assim, bom, quando eu vim para a cidade de Porto Velho, depois de toda a vida que eu tive na homossexualidade, a vontade que eu tinha era de sair daqui, entendeu? Eu amo o meu estado, eu amo a minha cidade, mas eu não gosto, nunca gostei de morar lá. E eu fiquei lá, depois que eu saí da homossexualidade, que Deus teve uma preparação comigo, eu fiquei lá. Conheci a minha esposa e fiquei 6 anos naquela cidade. Praticamente contra a minha vontade, mas pela vontade de Deus e para fazer a boa obra. E também porque minha esposa não queria sair de Rondônia. Ela ainda tinha a fé dela muito pequena. Falei, Helder, como é que a gente vai fazer? A gente vai para Brasília, a gente vai viver do quê? Aqui a gente tem família, aqui a gente tem amigos, a gente pode correr ali, escapar, almoçar, tomar café, E jantar. era uma área rural ou era mais urbana, Não, assim? capital lá de Rondônia. Era capital, é capital. É capital, lá já é uma cidade grande. Então você morava na capital, Não, no interior antes. no interior. Eu morava na capital, fui pro interior, conheci ela, passei 2 anos e poucos com ela, até ela engravidar, ter 8 meses, e Aí ir você... pra capital. Ah, tá, Entendeu? entendi. Então, quando eu cheguei na capital, a gente ficou mais um tempo lá até conhecer o Flávio. E aí o Flávio foi lá e falou que ia nos ajudar. E de certo nos ajudou, irmão, nos ajudou muito, né? Pelo muito que ele ganha, eu falo para ele que ele não pensa somente nele. Todas as contribuições que são destinadas ao Ministério LPD, que está sobre a responsabilidade do Flávio, a oferta é sua. Se alguém lhe oferta, você faz com a oferta que você quiser, não é isso? Uhum. Então, ele poderia fazer somente para o uso dele. Mas não, ele ajuda outras pessoas. E é uma coisa que eu aprendi. O dinheiro, ele não ama. O dinheiro, ele usa. As almas, ele ama. Ele ama as almas e usa o dinheiro para ajudar as almas. Entendeu? Então, Entendi. assim como eu, muitas outras pessoas o Flávio tem ajudado. E chegou o momento, eu falei para ele, pastor, eu quero ir para Brasília. Já que tem essa cirurgia para fazer, o senhor vai me ajudar? Eu não quero ir sozinho, porque o plano dele era me levar sozinho para me fazer a cirurgia e minha esposa ficar lá. Entendeu? Falei, não. Quando Faraó falou, quando Moisés, aliás, falou com Faraó falou, ó, deixa as mulheres, ou deixa as crianças, ou deixa os animais. Moisés falou, não, eu quero levar tudo. Cara, e o legal é que todo assembleiano, eles... vai falar de alguma coisa, eles pegam algum relato da Bíblia, né? É fantástico. A Faraó, é fantástico isso. Né? Eu quero Deu tudo. etapa, né? Então, assim, eu falei pro pastor Flávio, eu falei, eu quero levar minha esposa, eu quero levar minha filha. E aí foi aí que o pastor Flávio falou, mas meu filho, você tem uma criança. Eu consigo te enfiar em qualquer lugar. Eu consigo te colocar em qualquer canto, em qualquer casa de amigo, mas com uma esposa e com uma filha, já fica difícil, entendeu? E não tem como, irmão Caio. A gente, como eu encontro a palavra, não tem como a gente controlar ou limitar, tá aí a palavra certa, uma criança de 2 anos e meio, que nem a minha filha, entendeu? Então, assim, nós conseguimos ficar numa casa de uma seguidora nossa por 6 dias, em Brasília. Legal. 6 dias foi o tempo que ela nos deu. E durante esses 6 dias a gente orou ao Senhor e Deus providenciou todas as coisas. A gente conseguiu alugar um local para nós, uma casa própria para a gente trabalhar com os cultos, que a gente faz cultos diários, cultos na semana, cultos em gratificação ao Senhor, agradecendo, né? Na nossa casa, que tem uma varanda. E literalmente fomos lá sem nada. A casa não tinha nem energia, porque o antigo inquilino tinha dado baixa lá na empresa de energia, né? Então a gente entrou sem energia, a gente entrou sem cama, sem fogão, sem nada. E eu não fiz vídeo, irmão, pedindo dinheiro, pedindo nada de ninguém. Eu somente orei, né? E a gente conseguiu tirar as nossas coisinhas no cartão, tiramos uma cama, tiramos um fogão e tiramos uma televisão para iniciar. Né? E conforme o tempo foi, Deus foi abençoando. Deus usou uma irmã da América para nos abençoar com um armário. Deus usou o pastor Flávio para nos abençoar com uma geladeira. E Deus está fazendo aí, aos poucos, tudo acontecer, né? Então, quando a gente chegou em Brasília, a gente chegou literalmente pela fé. Assim como nós chegamos em Porto Velho. Assim como nós vivíamos em Guajará-Mirim.
pela fé que uma vez nos foi dada. E antes de encerrar o podcast, tem uma pergunta final que eu acho que alguns inscritos estão com dúvidas, né? Você tem alguma coisa no seu corpo do antigo homem que você era, por exemplo, alguma prótese ou algum silicone, aquele óleo, né, que coloca no corpo e Sim. parece que esse óleo ele vai invadindo todo o corpo. Você tem alguma coisa assim no corpo ainda que precisa ser tirado? Eu tenho o silicone industrial, que é o óleo de avião, óleo de policarro, pronto. Uhum. É o industrial, né? É colocado clandestinamente mesmo, sem nenhum acompanhamento hospitalar, né, ou profissional. Coisas que eu até quero deixar bem claro aqui para esses jovens que estão hoje ingressando aí Uhum. eu digo assim, carreira, né, nessa carreira desse sistema, Botox, tudo, né, silicone, né? LGBTQIA+, e querem fazer esse tipo de Uhum. transição. Cara, não coloca silicone industrial. Não coloca silicone nem no peito, nem nas nádegas, nem no rosto, porque isso, conforme o tempo passa, prejudica muito a saúde, né? Hoje eu tenho sim o silicone na parte da prótese, aqui, o silicone industrial na parte do Peitoral tórax, aqui? Tórax. Aham. e tenho na parte do glúten também. São quase 5 litros de silicone que eu ingeri Nossa. dentro de mim. Você mesmo ou alguém aplicou? Outra pessoa, né? E essa pessoa ingeriu em mim fumando crack. Nossa, então. Foi, me colocou no piso, né? Na cerâmica, Uhum. somente passou o álcool na cerâmica, e cada agulhada que dava ingerindo nas minhas nádegas era uma cachimbada de pedra que a pessoa dava. Então foi uma coisa muito louca, né? Era uma coisa assim totalmente inacreditável que eu estava fazendo. E conforme o tempo passou, né, eu aceitei a Jesus e eu ando com esse espinho na minha carne. Me prejudica a minha saúde? Não, não me prejudica. Mas é algo que eu quero tirar, é algo que eu quero me desfazer, né? E por intermédio do Flávio aí, eu creio que a gente vai conseguir sim fazer essa cirurgia. Se Deus quiser. Gente, então é isso. Lucineide, muito obrigado por participar do podcast. Helder também, muito obrigado, tá? O Helder daqui a pouco também já tem uma entrevista, né? Depois vocês acessem o YouTube, pesquisem aí podcast, provavelmente vai participar de mais um agora. E ele tá pelo Brasil e conta o testemunho dele, pregando a palavra principalmente, que é o fundamento da fé. E se você quiser falar com o Helder, ele vai passar agora para vocês as redes sociais dele e a Lucineide também. Então fiquem à vontade para falar das redes sociais de vocês. Nós temos o nosso canal oficial, né, Caio? Que é o Helder com H maiúsculo, Helder Oliveira e Lucineide Santos. É o canal simples. Nós não temos muitos seguidores, mas lá nós falamos do amor de Deus e propagamos aí a libertação. Que o que Deus fez comigo pode também fazer com outras pessoas, né? Quero deixar aqui em especial as mães, pais, responsáveis e tutores de seus filhos, jovens, adolescentes, né? Que estão passando por essa luta, né? Na adversidade sexual dos seus filhos, que estão confusos entre quais são seus gêneros, se é homem ou se é mulher, né? Se é homem, se é mulher e ponto. Nós temos que confiar em Deus, orar no Senhor e aguardar nele. Por quê? Porque não tem como nós enfiar Cristo, não tem como nós enfiar Cristo de goela abaixo na vida de um ser humano, né? Somente ele é quem toma essa decisão. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo de Deus, né? Assim como ele me convenceu um dia, né? E quando eu conheci a palavra de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, que diz a seguinte frase, seguinte versículo: "E antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, foi eu quem te conheci. E antes que de lá de dentro tu saísse, foi eu a quem te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta." Então Deus está falando literalmente para Jeremias que ele é um propósito, ele é um projeto, ele é um plano arquitetado diretamente do Senhor. E é isso que muitas pessoas hoje não entendem nos dias atuais. O que eu vim fazer de fato nesse mundo? Será que eu vim trabalhar, pagar a conta e morrer? Não, nós viemos fazer algo muito maior do que nós imaginamos. Um propósito, né? Um propósito de Deus. Então hoje nós temos sim um canal no YouTube, Helder Oliveira e Lucineide Santos. Temos o nosso Instagram, Helder Oliveira e Lucineide Santos. E também temos o canal da Lucineide, minha esposa. fala sobre o seu canal. Mais uma vez, quero agradecer, né, esse espaço concedido aqui, seu podcast, né? Amém. Chique, né, esse nome? E assim, o meu canal é Missionária Lucineide Mulheres de Fé. Por que esse canal? Porque nós vivemos pela fé. Para incentivar essas mulheres, né, que têm seus filhos na prostituição, né,
na droga, no homossexualismo, né? Para que elas continuem tendo fé e acreditar que o Senhor ele pode salvar, ele pode libertar, ele pode curar, ele pode restaurar essa vida, né? Então esse canal abrir mais para falar com essas mulheres, né? Para elas se encontrarem com força, né? Ter graça, né? Continuar essa jornada, porque não é fácil, né? Muitas mães têm falado comigo, né? Até mulheres também de homens homossexuais, né? Que passam por situações difíceis, né? Assim, e esse canal é para incentivar, né? Não desistir e acreditando e continuando tendo fé, né? Porque nós estamos aqui hoje, né? Uma fé que ele executou e Deus realizou, né? Estamos aqui no seu programa hoje, né? Amém. E eu quero dizer para vocês que nada é impossível para o Senhor, viu? Vocês continuem acreditando que pela fé, né? Deus te leva a muitos lugares, né? Temos fé. E estamos aqui com o Caio Modesto, né? Um rapaz simples, né? Que nos acolheu, né? Estamos aqui, como o Helder falou, né, nesse podcast. E eu sou grata ao Senhor por tudo, né? Obrigado pela recepção. Eu que agradeço vocês terem aceito tá? o convite. E todos os nossos seguidores, um grande abraço, tá? Se inscrevam no nosso canal, Missionária Lucineide Santos, Mulheres de Fé e Helder Oliveira Lucineide Santos, tá? Gente, vocês que estão assistindo o podcast, não se esqueçam, tá? Abaixo na descrição do vídeo vai estar o link das redes sociais do casal, tá bom? Então, só olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem lá seguir eles. Show? Muito obrigado, Helder. Muito obrigado, Lucineide. Amém. Que Deus abençoe a vida de mil vezes vocês, mais. que o seu testemunho venha impactar muitas vidas pelo Brasil afora, né? E eu creio que Cristo será glorificado. Amém. Amém? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até o final do nosso podcast, tá? Eu espero que esse podcast, esse testemunho tenha edificado a sua vida, tá? Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Show? Muito obrigado e até mais.